E aí, galera, vou gravar essa videoaula com conteúdo de filosofia para os terceiros anos, que esse trimestre girou em torno da área da estética, né? Uma das áreas da filosofia, lembrando sempre, muito importante a gente ter isso em mente, que a filosofia é um tipo de conhecimento que busca interpretar o mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive, através da nossa razão, né? Através da capacidade que nós temos de raciocinar. E a estética, né? Que também é conhecida como a filosofia da arte, é o ramo da filosofia que estuda a natureza da beleza, né? O que é a beleza? O que faz algo ser considerado belo? Por que tem coisas que são consideradas bonitas para umas pessoas e essas mesmas coisas para outras pessoas são consideradas feias, né? E, no geral, né, a estética aborda justamente isso, né? Questões relacionadas à beleza, à arte e como que essas coisas nos afetam, quais são as sensações que nós sentimos quando estamos em contato, por exemplo, com uma obra de arte, seja ela bonita ou feia, né? Essa obra de arte ela tem a capacidade de nos provocar emoções e a estética ela tenta utilizar a razão para interpretar essas emoções, né? Então, a estética ou filosofia da arte, ela explora questões como o que é a arte, o que constitui a beleza, como as obras de arte são apreciadas, como a arte afeta a nossa compreensão de mundo. E aí vamos lá. Primeiro ponto é que a estética, né, enquanto uma área do conhecimento da filosofia, ela passou a ser encarada como uma área do conhecimento somente no século XVIII, certo? Mas desde a filosofia antiga, na Grécia Antiga, já havia discussões sobre a beleza, né? Não só sobre a beleza, mas também sobre a arte. O que é a arte e qual é a função da arte? Platão e Aristóteles, por exemplo, já discutiam, né? Qual é a função da arte? Ainda não era a área da filosofia, da estética, né? Ainda não era a área da filosofia dedicada a refletir sobre a arte, né, e sobre a beleza, mas já havia reflexões e debates, né, e conversas filosóficas sobre essa temática, né? A palavra estética vem do grego aesthesis, né, que significa sensação, percepção ou aquilo que é captado pelos sentidos. Imagina o seguinte, a gente experimenta o mundo que a gente vive através dos nossos cinco sentidos. A gente experimenta o mundo através das coisas que a gente vê, a gente experimenta o mundo através das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente pega, dos sabores que a gente prova, dos cheiros que a gente sente, né, dos aromas. A gente experimenta o mundo através justamente dos cinco sentidos e é isso que esse termo grego significa, aesthesis, né? Essa sensação, né, que a gente percebe pelos cinco sentidos. Então, desde sempre, as discussões sobre na área da estética, elas estão ligadas à nossa experiência diante do mundo em relação aos cinco sentidos, né? Em relação ao que a gente vê, o que a gente ouve, sente, as emoções que a gente sente quando ouve uma música que mexe com a gente, ou estranhamento quando a gente vê um quadro que passa algo estranho para a gente. Isso tudo são reflexões da área da estética, né? Platão e Aristóteles, eles já discutiam isso já no período deles. Só que essa também foi uma das coisas que eles discordavam. Por exemplo, Platão, ele criou o mito da caverna, né? Assistam a videoaula do mito da caverna, não vou me aprofundar aqui, mas para ele, vejam o seguinte,
para ele o mundo dos sentidos, que é justamente esse mundo que a gente vê, ouve, toca, cheira e sente o gosto, né? Ele é uma ilusão. Os cinco sentidos enganam a gente, né? E o mundo dos sentidos, esse mundo que a gente absorve pelos cinco sentidos, ele está mudando o tempo todo e ele vai deixar de existir daqui a algum tempo. Imagina o seguinte, né? Tudo que está aqui ao meu redor, inclusive eu, não só ao meu redor, eu, inclusive, daqui 100 anos provavelmente não vai existir mais. Eu já vou estar só a caveira, se tiver alguma coisa ainda. Esse computador que eu estou gravando esse vídeo já vai ter quebrado, ó, as peças já vão estar provavelmente no meio do oceano, se a gente não arrumar formas seguras de descartar o nosso lixo daqui para lá. Essa escola, se não houver investimento em manutenção e tal, talvez ela esteja em ruínas. Essa mesa que o computador está em cima, provavelmente já vai estar podre, né? Ou seja, esse mundo dos sentidos, ele vai deixar de existir. E mais, Platão dizia que esse mundo, ele é só uma projeção do mundo das ideias. Ele é uma falsificação, uma cópia imperfeita do mundo das ideias. O mundo das ideias, sim, perfeito e eterno. A gente vive no mundo dos sentidos, que é uma cópia, que é imperfeita desse mundo das ideias, né? E que essa cópia, por ser imperfeita, um dia vai deixar de existir. E aí, o que era que Platão dizia? Platão dizia que a gente tem que apagar, minimizar, ignorar os cinco sentidos e utilizar a nossa razão para alcançar o mundo das ideias. Que é no mundo das ideias que reside o conhecimento verdadeiro. Que quanto mais preso ao mundo dos sentidos você está, mais afastado do conhecimento verdadeiro você está. Você precisa ignorar os cinco sentidos e utilizar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro. Quanto mais preso ao mundo dos sentidos, quanto mais ouvidos você der aos seus cinco sentidos, mais enganado você vai estar, porque você vai estar se afastando do conhecimento verdadeiro. E aí, Platão, por conta disso, ele desconfiava da arte. Ele não gostava, de certa forma, da arte. Por quê? Ele entendia que se o mundo dos sentidos, que é esse mundo que a gente está vivendo, ele é só uma projeção, ele já é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, e a arte que a gente pratica, que a gente exerce, que a gente assiste aqui no nosso mundo, no nosso dia a dia, imita esse mundo que a gente vive, né? É uma cópia. A arte, a partir do momento que ela imita o mundo dos sentidos, que já é uma cópia, a arte é a cópia da cópia do mundo das ideias, do mundo perfeito. Ou seja, a arte afasta a gente ainda mais do mundo das ideias. Imagina o seguinte, um teatro, uma cena de teatro, certo? E aí, nessa cena, nessa peça de teatro, está rolando uma cena em que há uma violência de um homem contra uma mulher. Essa cena, ela acontece no nosso mundo real, né? No nosso dia a dia. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente convive com uma violência de gênero muito grande, né? A cada 4 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, a cada 7 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. E aí, o teatro, de certa forma, ele pode se inspirar, bem entre aspas, né, nessa violência e produzir uma peça que vai trazer reflexões, né, que vai trazer emoções sobre essa realidade. Então, no teatro, há uma cena, uma imitação, né, uma encenação de uma violência entre homens e mulheres, contra mulheres. Veja, a partir do momento que a arte é uma encenação do mundo real, e o mundo real
é uma falsificação do mundo das ideias, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. A arte é uma cópia da cópia, e essa cópia da cópia nos afasta ainda mais do conhecimento verdadeiro. E é por conta disso que Platão olhava a arte meio que desconfiado. Ele falava, sei não, isso aí está me tirando meu interesse, o meu foco do que realmente interessa, que é o mundo das ideias. Ele está me afastando ainda mais do conhecimento verdadeiro. E aí, em outras palavras, Platão não era um grande fã das artes, né? Ele tinha essa perspectiva de que a arte é uma cópia da cópia, é uma cópia imperfeita de uma cópia que também é imperfeita do mundo das ideias. Então ele, de certa forma, falava, ó, tô de boa, não, arte não é comigo. Aristóteles, pelo contrário, já tinha uma visão diferente. Aristóteles dizia o seguinte, a arte ela tem um papel muito importante, que é o seguinte, a partir do momento que na cena do teatro há essa violência de um homem contra uma mulher, essa cena, né, essa peça teatral, ela pode ter um papel educativo, né, educativo e emocional. A partir do momento que a arte tem a capacidade de fazer com que eu me coloque no lugar do outro. Então, eu estou assistindo uma cena teatral em que há essa violência, eu consigo me colocar no lugar da mulher que está sofrendo essa violência, e isso vai me educar, de certa forma. Isso vai me tornar uma pessoa mais capacitada para se viver em sociedade, porque a experiência que a arte me provocou, né, de produzir em mim uma empatia, de me colocar naquela situação, promoveu em mim um conhecimento, promoveu em mim uma forma de educação, e esse conhecimento vai me acompanhar pelo resto da vida. Então, enquanto Platão dizia que a arte é uma cópia da cópia, que afasta a gente do conhecimento verdadeiro, Aristóteles dizia que a arte tem essa capacidade de nos educar, de nos tornar cidadãos melhores, justamente por ela imitar a vida, e ao imitar a vida, ser capaz de fazer com que a gente se coloque no lugar de outras pessoas, em outras situações, em outras culturas, ou seja lá qual for a arte que nos é apresentada. Por que eu trouxe isso? Já eram reflexões sobre a arte, né, na filosofia antiga, né? Ainda não se falava em estética enquanto área da filosofia, mas já havia uma discussão sobre isso, certo? Já se discutia Aristóteles e Platão, por exemplo, sobre o que é arte e qual é a função da arte. E aí, para concluir essa aula, a gente terminou o trimestre falando do Alexander Baumgarten, que foi considerado o pai da estética, entre aspas, porque foi ele que atuou para que a estética de fato se firmasse como uma área da filosofia. Ele foi um dos responsáveis por transformar a estética em um campo próprio da filosofia, né? Então, ele, no século XVIII, ele produziu uma obra chamada A Estética, né? E nessa obra ele propõe que a estética deveria estudar o conhecimento sensível, né? Veja, novamente, sensível, sentido, 5 sentidos, né? A estética deveria estudar aquilo que percebemos através dos nossos sentidos, da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. Vejam, quando a gente fala de filosofia, é lógico que estamos falando de uma valorização da nossa razão. A filosofia é um jeito de olhar o mundo que utiliza a razão como lente, né? Um óculos, o óculos da razão. Eu vou enxergar o mundo através das lentes da razão. Mas
o Baumgarten, ele veio com uma nova ideia, né? Ele propôs que existe também conhecimentos que surgem das sensações e das experiências que, por exemplo, a arte pode nos proporcionar, né? Então, por exemplo, quando a gente assiste uma peça de teatro, quando a gente ouve uma música que mexe com a gente, quando a gente vê um quadro que tem muitas interpretações e que a gente passa um tempo tentando entender esse quadro, a gente pode, como é que eu posso dizer, adquirir conhecimento sensível, né? Que é justamente o tipo de conhecimento que a gente percebe através dos 5 sentidos. Então, para ele, a arte não é só entretenimento, né? A arte também produz conhecimento, né? Pois permite que a gente perceba o mundo de forma sensível e intuitiva. Vejam, ele está tentando utilizar a razão para interpretar sensações, emoções, né, que a arte pode nos promover. Então, por exemplo, ele afirmou, né, sobre a discussão o que é o belo, né? O que pode ser considerado belo? Para ele, né, a ideia de belo pode ser entendido como a perfeição do conhecimento sensível. O que quer dizer isso para ele? Algo é considerado belo quando a experiência que a gente tem com ele é rica, harmoniosa e agradável aos sentidos. Então, se a gente pega um quadro, né, por exemplo, e que quando a gente vê esse quadro, a gente analisa, a gente tem uma experiência rica, harmoniosa e agradável aos nossos sentidos, é isso que faz com que essa coisa seja considerada bela. E essa mesma coisa, se ela não provocar uma experiência rica, harmoniosa e agradável para outras pessoas, essa coisa não vai ser considerada bela. Ou seja, na verdade, não é a obra em si que é bela, e sim o que ela provoca em fulano ou Beltrano. Quando traz sensações positivas, né, harmoniosas, quando traz uma sensação agradável, isso é considerado belo. Quando não, não. Vocês percebem que isso é uma análise racional sobre como que as sensações são percebidas por nós e que nós percebemos isso através dos 5 sentidos. Isso é uma reflexão da área da estética, beleza? Eu trouxe aqui para vocês como o que é estética, como foi que ela, já na Idade Antiga, na Grécia Antiga, como foi que aconteceram os primeiros debates, as primeiras reflexões sobre isso. Eu dei um salto no tempo para depois, já no século XVIII, quando a estética se firma como uma área do conhecimento que tenta entender essas sensações, a capacidade que a arte tem de nos promover emoções, sensações e o que são essas sensações, o que elas podem promover em nós. Deu para entender? É simples, certo? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu espero que vocês assistam, porque vai ajudar bastante na prova. Caso não assista, não queira assistir, é só ler o conteúdo do caderno que dá certo também. Tá bom, galera? Cheiros.